Na aula de hoje, vamos aprender a trabalhar com a modelagem de objetos aplicados a projetos de luminotécnica. Desta maneira, estaremos modelando projetos de gesso e aplicando blocos ou mesmo modelando algumas luminárias de acordo com o projeto original. Vamos lá fazer a aplicação então no AutoCAD. Gente, hoje nós vamos aprender então a modelar gesso a partir das plantas de luminotécnica que vocês têm nos projetos que já foram apresentados nas disciplinas anteriores. Então, eu escolhi aqui alguns ambientes, separei um mesmo ambiente com o mesmo espaço, com as diversas situações que eu imagino que deve ter no projeto de vocês. Então, vamos começar aqui primeiramente pelo mais simples. Primeiro caso aqui, nós temos um ambiente simples com uma luminária no meio. E aí vocês vão ter os dois casos, onde a inteligência está preparada para os dois casos. A gente pode imaginar, como eu dei para vocês um mesmo bloco, e ele tanto serve para plafond como para embutido, vocês vão ter só que raciocinar a diferença de altura para poder mudar de ser plafond para ser embutido. Então vamos por partes. Primeiro a gente precisa visualizar isso em perspectiva, né? E vamos começar modelando a primeira parte, que é a parede. Então, primeiramente, escolho o Press Pull, coloco aqui, vou modelar a parede. Eu havia sugerido para vocês, para efeito de exercício, que ficaria com 2,80, né? E eu estou sugerindo para vocês que a maioria dos gessos fiquem com 2,60. Quem estiver pensando em fazer no mínimo, bota 2,65, porque abaixo disso já começa a ficar complicado de colocar as dicróicas. Até uns 12 ou 13, o eletricista ainda dá conta, mas ele xinga bastante você antes de fazer, tá? Então eu aconselho pelo menos 15 centímetros. Ideal, uns 20 para ficar bom de trabalhar, ok? Então, aqui está com 2,80, eu vou descer 20. Nesse caso aqui, gente, eu poderia simplesmente fazer um box, colocar ele aqui embaixo, né? Vou colocar ele com altura de 2 e vou dar um move com e vou dar um move nele com 2,60. Quem não sabe como dar move, volta nas aulas lá como mover em Z, que eu estou explicando direitinho como é que é isso. E está lá colocado o meu gesso. Mas imaginem, gente, que vocês, quando estiverem com o ambiente colocado, ele não vai ser quadradinho como o meu. Então é bem mais fácil acionar o comando Polyline. Para quem está nas versões antigas, digita PL e dá um Enter. Aqui já tem o próprio ícone de Polyline. Contorna todo o ambiente. E antes de chegar no último ponto, digita C, Enter, dá um Close, e ele vai gerar a Polyline. Aí você dá um Extrude, né? Com 2, e logo em seguida dá um Move com os tais 2,60. Mas você pode querer modelar, gente, fazendo o contrário. Se você já está visualizando em conceitual ou em realistic, é mais fácil modelar por cima. Então você vai escolher Polyline, dá um Close, e aí vai escolher depois Extrude, pega o Extrude, pega a Polyline, extruda ele com 2, e daqui, ao invés de você ter feito 2,60 do chão para baixo, né, tá com 2,80, eu vou extrudar para baixo com 20. Ok. Até aqui eu fiz só o gesso no básico. Porém, eu quero localizar ainda o meu plafond ou embutido, que está lá embaixo no chão, que é o bloco que eu dei para vocês. Tá? Ele está aqui, ó, que era aquele bloco que vocês têm dos blocos que eu forneci. Primeira coisa que vocês vão tomar o cuidado de fazer. Ao selecioná-lo, como a gente quer trabalhar com ele em 3D, já passa ele para 3D, certo? Quero que vocês observem o seguinte. Quando a gente passou ele para 3D, a volumetria dele não foi de baixo para cima, ele foi de cima para baixo, certo? Então quer dizer
que ao colocar a altura dele, tanto faz com o move ou na propriedade, eu prefiro que seja na propriedade, porque toda vez que você quiser conferir se ele está no nível certo, digamos, o gesso está a 2,60, quero ver se a minha luminária está a 2,60 também. É só entrar na propriedade que lá vai estar escrito 2,60. Então, ó, botão direito, propriedades, e na propriedade posição Z, mudem para 2,60. Pronto. Ela foi certinho. Por quê? Ele fica dos 2,60 para baixo. Mas uma dica, na verdade, uma coisa que vocês devem observar. Vou colocar aqui pela câmera para vocês enxergarem direito. Coloquei uma câmera dentro do ambiente. Vamos ver como é que isso aí ficou. Olha lá. Por padrão, o objeto resultante foi um plafond, ok? E como é que você faz para que ele, em vez de ser um plafond, seja um embutido? Esse plafond, gente, quando eu modelei ele, extrudei ele com 10 de altura. Se ele está todos 10 para fora, vai parecer um plafond. Eu não vou ficar perdendo tempo fazendo um bloco diferente de embutido, porque é a mesma cara, só porque está para dentro. O que eu faço com esse plafond, então? Eu vou pegar ele e vou subir, vou dar um move nele de 8 centímetros. Para quê? Para ficar só 2 para fora. E aí ele vai ficar com a cara de um embutido na modelagem. Olha lá como ficou perfeitinho. Todo mundo entendeu aí, né? Então, vou cortar o vídeo aqui para que fique bem didático e os níveis de avanço aí, de dificuldade, fique separado por aula. Vamos agora, gente, para um segundo caso de modelagem de gesso. Imaginemos, então, que nós temos aqui a nossa parede, já vou dar um press pull nela, tá? 2,80 de parede. E essa área que vocês estão vendo aqui no meio é uma área de rebaixamento. O gesso está todo a 2,60, então vou fazer ele aqui, ó. Vou até fazer já de maneira que vocês enxerguem aí, ó. Vou botar assim, pronto. Vou fazer um box aqui, que já cobre tudo. No caso, quem está fazendo o ambiente inteiro, faz com polyline, contorna tudo e depois extruda com a altura necessária, né? Vou botar aqui o box com 2 de altura e vou dar um move nele em Z. Quem lembra das aulas de mover em Z, ó, clica no eixo Z e bota 2 para baixo. Nem preciso de move, tá? Ou dá move com o orto ligado e coloca 20. Perfeito. Só que o seguinte, ó, isso que eu tenho aqui no meio é uma área do gesso que está mais baixa, tá? Como é que eu faço isso então? Vamos supor que seja 10 centímetros mais baixo. Então eu vou fazer justamente um box com altura de 10. Então eu escolho aqui, box. Só que eu prefiro que esses 10 seja menos 10. Porque depois quando eu subir para 2,60, que é o nível do gesso, ele já vai ficar rebaixado os 10 que eu preciso, concordam? Então, ó, clico aqui, quando eu perguntar qual a altura, eu coloco menos 10. Agora, eu vou pegar esse box que está aqui e vou movê-lo para 2,60. Aí, o que acontece agora com a minha luminária? Detalhe, né? Como o gesso está 2,60, o box também está 2,60, mas ele está com 10 centímetros negativo, a altura que está aqui embaixo, na verdade, é 2,50, concordam? Então, eu vou pegar a minha luminária aqui, passar ela para 3D. Se eu quiser plafond, então vamos lá, propriedades, e vou colocar ela, qual é a posição Z, gente? 2,50. E ela vai aparecer inicialmente aqui para mim, opa, olha lá como é que ela apareceu. Porque aí eu considerei que era uma área rebaixada e o plafond está nele. Mas não era um plafond, era um embutido. Então o que foi que eu falei para vocês? Venho aqui na luminária, dou um move, puxo para cima com 8 centímetros e ela vai aparecer agora sim um embutido. Vamos agora para o terceiro caso, que é esse mesmo desenho, só que aquela área do retângulo não era um rebaixamento, era um levantamento no gesso, ok? Terceiro caso, então. O desenho é o mesmíssimo, mas a ideia é diferente. Essa área não é um rebaixamento, é um levantamento no gesso.
Então, eu vou dar o primeiro... Deixa eu botar essa câmera para cá, para eu enxergar ela. Vou dar o meu press pull aqui para subir a parede com 2,80. Vou fazer agora o gesso, vou fazer com polyline para ir viciando vocês já em fazer dessa maneira, porque os ambientes não vão ser assim tão quadradinhos, né? Então espero que vocês façam sempre assim, polyline ao redor, dá um close, depois dá um extrude nessa polyline aí, tá? E ela vai ser de 2, e vou dar um move nela aqui de 20 para baixo, né? Agora, deixa eu visualizar isso com o Visual Style em 2D. E vamos ver esse detalhe aqui. Essa área aqui é uma área levantada. Vai gerar um pouquinho de complicação para mim. Só para ficar mais fácil de fazer a subtração, eu não vou ficar movendo esse box para lá e para cá para cavar o buraco, não. Percebam, eu já estou com ele aqui no alinhamento. Se eu fizer um box gigante de cima até embaixo só para subtrair, ele vai funcionar do mesmo jeito que se eu fizer um box movendo com altura pequena. Então é melhor já fazer um box inteiro para fazer a subtração. Então eu vou fazer um boxzão grande, pegando dessa quina para cá. E qual a altura dela? Eu nem preciso dizer medida. Vou botar até tocar aqui nessa parede, ó, que ele sabe. Se eu clicar com a snap aqui, ele vai. Olha o que fez gerado. Um box com 2,80 vindo do chão. O que eu quero fazer agora neste momento? Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer uma subtração. Cadê? Não estou achando aqui, Jesus. Subtract. Pego o gesso geral, Enter, e pego essa área do meio que é o box grande, que é o buraco a ser subtraído, Enter. Quem não lembra disso, dá uma retornadinha lá na aula de subtração de volumes, de operações booleanas, e vai ver essa parte aí. Aliás, tem a modelagem, qual foi a gente modelou o que quando eu ensinei isso? Portas e janelas, né? Então eu ensinei a fazer subtração. E teve outro objeto aí que eu modelei, que eu não lembro, que também tem ensinando isso. Mas enfim, só que agora eu preciso fazer o levantadinho que está aqui para cima, certo? Esse levantadinho que está aqui para cima, eu já tenho a área do buraco marcada. Então essa área aqui, eu aproveito e faço um box aqui nele, né? E vamos supor que a medida seja a mesma que a gente trabalhou agora há pouco, 10 também, certo? Para não sair do padrão. Só que tem que perceber o seguinte, gente. O gesso tem 2 de espessura. E ele aqui está no limite certinho, não tá? Então eu tenho que pegar para todo lado e puxar 2. Porque o gesso está 2 de espessura para fora, que eu vou fazer uma paredinha no gesso. 2, puxo para cá com 2, puxo para cá com 2. Agora sim ele está todo direitinho. Só que vamos olhar como é que isso está. O buraco está aberto, mas ele ainda não está com aquela profundidade que eu estou querendo, que é os 10 lá para dentro. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Lembram como é que a gente faz para ficar cavado um buraco no meio? Qual que é o comando que faz isso? Shell. Só que aqui está dificílimo, porque não tem como eu clicar lá dentro, né? Então o que é que eu faço? Vou dar um 3D Orbit, seguro o Shift e o botão direito do mouse. Vou girar assim de cabeça para baixo. E eu estou vendo aquele box lá vindo visto por baixo agora. Então eu vou escolher aqui dentro do Separate, eu abro na setinha do lado, escolho Shell. Clico. Cuidado para não confundir, ó. O box lá do teto é aquele lá, tá? Não esse aqui que está desenhado. Então, clico aqui nele. Ele já pergunta qual é a face a remover. Já clico nela. Já tirou, tá vendo? Dou um Enter. Qual é a distância do offset? A espessura do gesso, né? 2. Boto 2. Pronto. O buraco lá da profundidade já foi feito. Só que estão vendo que tem uma divisãozinha do gesso, que é o gesso do nível, para o gesso que é o fechamentozinho da vedação. Na vida real, o pintor vai passar massa e vai regularizar, né? E aqui no AutoCAD, para não ter isso, nós vamos usar união, pega no levantamento, pega no gesso do ambiente e dá um Enter, e ele une e sai essa divisãozinha. Esse nível que ficou aqui em cima, gente, isso aí vocês podem anotar, eu não lembro se isso tem na apostila. Toda vez que a gente quer conferir em que altura ficou um objeto, caso você erre, como agora que eu nem lembro mais quanto que eu botei de medida, você digita ID, que é o comando ID,
e clica com o snap ligado no ponto que você quer a altura. Ó. Nesse ponto aqui da parte de cima do levantamento do gesso, está a 2,70. Então, beleza. Eu já sei que eu vou pegar essa minha lumináriazinha que está aqui no chão, ó, vou mudar ela para 3D e entro na propriedade dela e coloco a posição Z dela 2,70. Perfeito. Vamos olhar como é que isso ficou. Nesse caso, eu nem vou ensinar a colocar embutido, porque um plafond fica muito mais interessante aí do que um embutido, né? E a gente já viu como é que faria para ser embutido. Era só dar um move e colocar 8 centímetros para cima, que ele ia ficar com a carinha do embutido. Então vamos parar aqui e vamos para o quarto exemplo. No quarto exemplo aqui, gente, nós vamos ver uma opção de modelagem onde tenha um rasgo no seu projeto. Gente, quando você quer representar o rasgo na íntegra, para que ele faça parte do corte, inclusive, e para que possa executar, quando você mandar cortar com o AutoCAD, vocês aprenderam a cortar, né? A aula já está gravada, inclusive, como é que faz corte. Você vai ter que fazer uma vista frontalzinha do detalhamento do gesso, e para depois fazer aí no volume. E no próximo exemplo, eu vou mostrar como é que pega o detalhamento mais complexo e coloca ele aí. Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz o rasgo para efeito de perspectiva. Fica o buraquinho lá e a gente só vê ele na hora que mostrar a câmera, mas não modela ele todo por dentro, porque não há necessidade de ficar modelando uma coisa que está lá para dentro que ninguém vê. Então não acho interessante, a não ser que você tenha a real intenção de aproveitar essa modelagem para fazer o corte depois. Aí eu ensino daqui a pouco em separado. Mas nesse caso aqui, não tem muito o que fazer não, viu gente? É um press pull aqui do lado de fora para fazer a paredinha com 2,80. E outro press pull aqui na área interna para fazer o gesso. Ó, os rasgos já vão dentro. Boto 2 de altura e agora dou um move e coloco eles a 2,60 de altura. Pronto. Deixa eu botar a câmera lá dentro para a gente ver como é que está ficando. E olha lá. Fica só os rasgos. Como vocês provavelmente já vão ter desenhado a laje lá em cima, né? É comum que a gente pegue, para não ficar desse jeito, a gente faz um box aqui para ser a laje, ao redor de toda a construção, não fica aquele buraco preto como o meu ficou. Vou botar 15 aqui de laje. Então vamos voltar lá dentro de novo e ver o que acontece. Olha lá. Fica bonitinho. Você vê só o rasgo. Aí você fala, mas e se eu quisesse aqueles rasgos que tem um vidro? Melhor ainda porque o vidro tapa tudo que está para dentro, né? Eu, inclusive, nas minhas perspectivas, quando é só de representação, que não precisa gerar corte, eu represento tudo como se tivesse vidro mesmo que não tenha, porque se tiver alguma coisa perdida lá para dentro, fica escondida. Então, ó, se tiver vidro, na real, não tem muito mistério. Deixa eu tirar essa laje daqui. Simplesmente, você escolhe o comando box, pega dessa quina aqui de baixo, ó, nem precisa ir na largura para depois puxar a altura, não. Já pega aqui na quina de cima, ó, que o box já fica feito. Aí esse aqui, você troca ele para o layer de vidro. Eu não vou trocar para o layer de vidro porque eu nem tenho ele aqui. Aliás, eu vou criar um aqui. Vidro. Vocês vão deixar numa corzinha aí de layer semelhante ao efeito de vidro que você está esperando. Vai trocar ele para o layer de vidro. E no caso eu acho inteligente copiar, né? Já fez uma vez, para que está com trabalho de ficar fazendo tudo de novo? Então copia ele. Quantas vezes esse rasgo aparecer, se ele for como o meu caso aqui, que está tudo igual. Agora aqui no canto, gente, vocês acham que isso aqui é um rasgo? Não é, né? Isso é um cortineiro. O cortineiro, ele sai no mijo, tá? Não precisa ficar preocupado. Na hora que você der o press pull, automaticamente ele vai parar no limite do cortineiro e vai ficar o buraquinho do cortineiro lá. Ok? E aí, vamos ver como é que ficou isso. Tá lá, os rasgos aqui.
e aquele rastrezinho lá do canto é o cortineiro, e aí você vai precisar desenhar depois a cortina. Se vocês quiserem, aproveitando, teve uma aula específica que eu ensinei a fazer a cortina, né? Só para ficar bonitinho aqui na exibição do vídeo, para não fechar assim feio, vou fazer a tal da cortininha aqui, que a gente já aprendeu lá atrás. Polyline, né? Aí faz o zigue-zague, duplo clique, depois você escolhe ou fit ou spline, tanto faz, e aí você extruda ela com a altura que for aqui, no caso vou botar 2,80. Pronto. Tá lá modelada a cortininha saindo de dentro do cortineiro. Deixa eu botar ela de uma cor diferente para aguçar a percepção visual de vocês. Olha lá. Sensual, né? Então, vamos para o quinto caso. Gente, o quinto caso é comunsíssimo. Esse daqui vocês vão ter muito no projeto de vocês, tá? Mas não quer dizer que vocês precisam representar, porque agora há pouco mesmo eu dei um exemplo de uma coisa que eu botei simplificado, deixei só o buraco aberto e não fiz todo o detalhamento. Mas esse aqui, por exemplo, ó, esse é um caso onde tem um rebaixamento no projeto de luminotécnica e provavelmente no projeto de vocês, deixa eu inserir aqui um bloco dos meus que provavelmente vocês têm aí, acho que ele se chama fluorescente. Nem eu sei o nome que ele tá, vamos ver se eu acho ele aqui. Caçamba, não tô achando. Vou simplificar então. Aí vocês provavelmente lá no projeto de luminotécnica tem um monte de fluorescentezinha de um lado e do outro, porque vocês quiseram representar que tem iluminação saindo pelas laterais desse rebaixamento. Muitos de vocês criaram isso nos projetos, lembram? Tinha bastante disso no projeto de vocês. Mas aqui na planta baixa a gente não... Primeiro, essas fluorescentes não precisam 3D, a gente já deleta antes de começar a modelar para ficar mais fácil, tá? E na hora que você olha a sua vista frontal, você até deve ter feito um detalhamento, onde você mostra que esse detalhe aí é isto, ó. Você escreve assim, ver detalhe 1, e quando olha lá no detalhe 1 tem isto. Aí você pega o detalhe 1 e põe ele aqui no seu ambiente. Desenha na medida que é, aí já desenhei. Então, esse alinhamento aqui, gente, ó, olha como está coincidindo, né? Ó. Isso daqui é justamente o limite desse rebaixamento desse gesso, por onde as fluorescentes vão encaixar. Ó. Aquela fluorescentezinha que eu estava desenhando lá, ó, estariam aqui e aqui, certo? Então, como é que eu faço com isso aqui? Primeiro, eu não vou trabalhar com planta baixa, porque isso aí modelado, na verdade, está no 3D. Está aqui até errado, porque isso aqui eu preciso descer 20, foi como a gente combinou, né? E aqui tem os 20 de rebaixamento do gesso, é assim o correto. Perfeito? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso de cá, eu só preciso saber para saber o comprimento. Daqui para cá tem 3 metros. Então vou deletar porque ele não me interessa. Para que serve esses 3? Para eu pegar aqui, press pull, boto aqui 3 metros, venho aqui de novo, ó, press pull mais uma vez, coloco aqui nessa área aqui 3 metros, mesma coisa nos quadradinhos de cá. Esse aqui, como é quadradinho, nem precisava de press pull, né? Eu até prefiro que faça box, nem precisa dizer altura, ó. Pode clicar aqui, ó, quando fizer o box. Faz ele daqui pra cá, ó, e clica lá em cima que ele entende. E agora, o que eu faço? Deixa eu botar isso aqui no conceitual que vocês vão entender. Aqui, gente, já está no ponto de encaixar. Se eu botar a minha parede aqui, vou botar um press pull aqui na parede, com 2,80, eu vou pegar esse gesso que está aqui, que eu acabei de subir os voluminhos dele, dou Rotate 3D, aliás, 3D Rotate. O ponto é sempre lá no chão, né? Do Rotate 3D, clico aqui no chão. Nesse caso, o eixo é o X.
Quantos graus? 90. Perfeito. Agora, eu vou pegar esse ponto de novo do chão, que foi o mesmo, vou dar um move e vou encaixar lá no chão por dentro. Tá difícil de entender assim com esse shape, com esse visual style, né? Vou botar no outro. Levantei, né, com rotate 3D. Aí eu vou pegar então, botar o visual style em 2D. Troquei aqui para 2D wireframe, tá? Só que eu fiz pelo teclado. Seleciono o meu gesso. Vou pegar ele aqui, ó, move. Pego pelo cantinho do chão mesmo que eu usei para dar o rotate. E encaixo aqui dentro, ó, no cantinho do chão lá do 3D. Quando eu olhar isso aqui agora, botar a câmera lá dentro, vamos ver. Olha lá como ficou. Exatamente o detalhe que estava planejado. E se você quiser conferir olhando por cima, ó, tá ele. Só tirar essa placa de gesso que está aqui na frente, que você vê que ele está direitinho. Nem tá, né? Olha isso como tá errado, vou corrigir. Clico aqui no box, puxo para cá com o endpoint, ó, acabei de corrigir. Então agora dá bonitinho para ver o que foi feito. Ok? Vamos para o sexto caso e o último da aula de hoje. E nesse caso aqui, onde na modelagem aparece tabica ao redor e dicróicas. Gente, na dicróica não tem muito mistério, tá? Primeiro eu vou fazer aqui, ó, o gesso onde tem tabica, eu só vou modelar fazendo... Aqui já está até uma polyline para mim, não preciso nem me preocupar, já posso dar um extrude nela de 2 e já movo ela para 2,60, que é o que nós estamos usando como referência aqui no nosso combinado. Aí, eu posso fazer uma outra polyline de novo. Vou até fazer ela deixando a cor vermelha, para vocês enxergarem bem onde está o contorno, que vai servir como referência para a tabica correr ao redor desse contorno. Isso aqui nós vamos fazer com sweep. O desenho da tabica você já tem que ter. Nesse caso aqui, ó, eu fiz uma polyline de 3x2 e fechei com meio centímetro por dentro só para efeito de representação da tabica. Tá? Essa tabica é interessante que eu dê um rotate 3D nela, um 3D rotate. Vou pegar aqui embaixo, vou clicar no eixo X, poderia ser Y, né? Depende da lateral que você está, 90 graus. Botei ela de pé. Aí o que eu vou fazer? Vou encaixar por essa quina aqui no meio daquela linha que eu usei como referência, mas na verdade nem é aqui, né? Fiz até errado. Deixa eu botar essa polyline na parte de baixo do gesso, porque a tabica na verdade começa aqui embaixo, certo? A partir de onde o gesso acaba. Então, ó, o que o sweep precisa? De um perfil, que eu já tinha ele desenhado, e precisa de uma polyline por onde ele vai percorrer, que eu saí clicando ao redor do ambiente. Então, o que eu faço agora? Escolho sweep, que eu já esqueci onde é, sweep. Aí, pego aqui, primeiro o perfil, enter, e agora o caminho. Beleza, está feita a minha tabica. Ah, esqueci de ligar as minhas dicróicas. Todas elas eu vou passar para 3D, ó. 3D, 3D, 3D. Já posso entrar na propriedade delas aqui, ó. Posição em Z, 2,60. As dicróicas foram lá para o teto. Agora, aqui, ó, press pull. Coloco aqui e boto 2,80. Perfeito. Deixa eu deixar elas aqui na cor original. E vou deixar só a tabica em vermelho para ficar mais fácil de vocês identificarem na hora que eu botar a câmera aí. Olha lá como ficou. O desenho do canto vermelho é a tabica. Está aqui no canto. E as dicróicas estão lá. Só um detalhe, gente. Notem que quando a gente transformou para 3D, eu por um acaso tinha feito um atributo nesses, que é aquele que quando a gente dá duplo clique, não aparece um texto nos meus blocos. Então, esse texto fica aparecendo no 3D e é um saco. O que você faz? Dá um duplo clique nele. Aí aparece aqui ó, deleta e dá um OK.
Aí você vai limpar, aí deleta, ok, duplo clique, deleta, ok. Para não ficar esses números lá aparecendo no 3D, porque ninguém merece isso, né? Agora está perfeitinho. O ambiente todo está bicado e a dicrói está colocada aí. E por hoje é isso, tá? Até a próxima aula.